Saudações concurseiras para você, aluno do Alfacom. Bem-vindo a mais uma aula de Administração Financeira e Orçamentária, com noções de orçamento público, aqui comigo, professor Gustavo Musi. Estamos estudando aí a temida Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E agora, avançando no seu estudo, eu sempre digo que hoje a leitura e o estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal é essencial para concursos que exijam AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Nós vamos falar sobre transferências voluntárias. O que são essas transferências voluntárias? A própria LRF define para a gente, coloquei lá. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. As transferências voluntárias, na verdade, elas vão se opor, elas vão ser outra categoria em relação às receitas obrigatórias, às transferências obrigatórias, tá? Então, existem as transferências obrigatórias e as transferências voluntárias. As transferências obrigatórias, como o nome diz, elas devem ser necessariamente realizadas, ou porque a Constituição determina, exemplo, a Constituição diz que a União tem que repassar parte do que ela arrecada com o IPI para os estados. A Constituição diz que a União tem que repassar parte do que ela arrecada com o ITR para os municípios. Essas transferências obrigatórias podem, então, ser estabelecidas pela própria Constituição ou pela lei. E a Lei de Responsabilidade Fiscal também fala das transferências do SUS, né? Até porque as transferências do SUS são determinadas por lei. Então você pensa que são aquelas determinadas pela Constituição ou pela lei, por isso são obrigatórias. Já as transferências voluntárias são aquelas que a lei não obriga a fazer e elas são feitas por acordos, por convênios feitos entre os entes da federação. Exemplo, a União ela resolve repassar recursos para um município construir escolas. A União não é obrigada a fazer isso, mas ela repassa por conta de um acordo, um convênio que foi feito entre eles. É uma transferência voluntária. A União repassa recursos para o Estado investir em saneamento básico. A União também não é obrigada a fazer isso, mas ela fez um acordo, um convênio com o Estado para realizar essa transferência. Então, também uma transferência voluntária. Aliás, voluntária é o contrário de obrigatório, não é isso? Então, justamente a ideia é essa. Essa transferência voluntária ela é acertada por um acordo político feito entre os entes da federação, ok? E aí eu coloquei lá, para entender bem, para resumir aí, um quadrinho aí para você. As transferências, então, que um ente da federação faz para o outro, elas podem ser obrigatórias ou voluntárias. As transferências obrigatórias são exigidas pela Constituição por leis e elas não são restringidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Essas disposições que nós vamos ver, que são trazidas pela LRF, elas aplicam-se somente às transferências voluntárias, não às transferências obrigatórias, tá? Já as transferências voluntárias são estabelecidas em acordos ou convênios feitos entre os entes da federação e aí devem obedecer às condições e determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que a LDO, além dessas condições que nós vamos ver aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias a cada ano pode estabelecer também condições e exigências suplementares, complementares, tá certo? Então vamos ver o que a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala sobre essas transferências voluntárias. Condições. De acordo com o artigo 21, parágrafo 1º da LRF, são exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, existência de dotação específica. Então tem que haver uma existência no orçamento, para quem está transferindo, tá certo? De uma previsão de uma dotação para essa transferência. No orçamento tem que estar autorizada essa transferência para o outro ente da federação. Isso é feito, para quem já estudou, isso aqui é para usuários avançados de AFO, tá? Para quem já estudou. Isso é feito por meio, atualmente, da modalidade de aplicação. Lembra que eu já falei para você que a despesa pública ela tem um número gigantesco? Cada pedacinho daquele número tem um significado? E lá no meio da despesa tem lá 2 dígitos que representam a modalidade de aplicação. Isso no caso do orçamento federal, tá? Mas que acaba se aplicando também aos estados e municípios. Eles normalmente seguem essa regra. E vai dizer ali, então, qual vai ser o ente que vai fazer essa aplicação. Se é o próprio ente ao qual o orçamento se refere, no caso do orçamento federal, a União, ou se vai ser transferido para o estado ou para o município. Tá? Então tem que haver dotação orçamentária específica. Além disso,
não devem ser utilizados recursos para pagamento de pessoal. É proibido a transferência de recursos de forma voluntária para que um ente pague pessoal. Por quê? Volta sempre naquele ponto que a LRF bate bastante. Cada ente tem que ser responsável pelo pagamento de seus próprios servidores, né? E tem que pagá-los de acordo com as suas possibilidades. Se o ente está bem financeiramente, ele pode pagar uma remuneração maior, senão vai ter que pagar uma remuneração menor. E para evitar que o ente fique escorado no outro, né, fique dependente do outro, como acontecia muito antes, municípios iam lá, pagavam salários poupudos para os seus servidores, não tinham condições de fazê-lo e ficavam pedindo depois recursos para o Estado e para a União. Aí o Estado ou a União repassava recursos para ele pagar pessoal. Pode ser assim, porque senão o município nunca vai criar responsabilidade fiscal. Então, no caso de transferências voluntárias, atualmente não se pode mais transferir recursos para pagamento pessoal. Além disso, além da existência de dotação específica no orçamento, além da não utilização dos recursos para pagamento pessoal, deve haver também comprovação por parte do beneficiário, ou seja, por parte do ente da federação que está recebendo. Disso aqui, ó, tá lá. De que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. Faz sentido. A União está repassando recursos para o Estado, então o Estado tem que estar em dia com as suas dívidas em relação à União. Senão a União ela deve primeiro pegar esse recurso, né? Aliás, pegar não, porque o recurso é dela, né? Não deve transferir o recurso até que o Estado pague aquela dívida que está em atraso. Continuando. Também o ente que está recebendo, o ente beneficiário, ele deve comprovar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. A Constituição Federal ela determina a aplicação mínima de recursos públicos na área da educação, na área da saúde. Então o ente tem que estar cumprindo isso, senão não poderá receber transferências voluntárias. O que mais? Também o ente que está recebendo, ele deve comprovar a observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária, de operações de crédito, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal. Que são limites aí ou estabelecidos ou pelo menos referenciados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, no caso de despesa com pessoal, a LRF ela traz quais são os limites que devem ser obedecidos. Já no caso de limite da dívida, a LRF não traz quais são esses limites, mas diz que cabe ao Senado ou ao Congresso Nacional, de uma forma geral, estabelecer esses limites. Se o ente não estiver obedecendo a esses limites, seja de pessoal, seja da dívida pública, seja de restos a pagar, ele não poderá receber transferências voluntárias, ok? Tem que ter feito a lição de casa direitinho. O que mais? Também o ente que está recebendo, ele deve comprovar que há previsão orçamentária de contrapartida. O que é a contrapartida? Contrapartida são os valores que o ente que está recebendo o recurso vai aplicar naquela despesa. Exemplo, a União está repassando recursos para o município construir um hospital. O município X para ele construir um hospital. Então, além dos recursos federais que a União está transferindo, o próprio município também deve destinar recursos à construção desse hospital. Não deve ficar tudo nas costas do ente transferidor. A ideia é essa, tá? Então deve haver uma previsão no orçamento dessa contrapartida, que é a parte de recursos que o ente transferidor vai entrar aí no projeto. Tá? Então olha essas condições aí, vamos dizer que tem uma exceção, mas guarda essas condições para recebimento de transferências voluntárias, né, para a realização de transferências voluntárias. Tem que haver dotação específica no ente que está transferindo, o valor não pode ser repassado para pagar despesas com pessoal, e o ente que está recebendo, ele deve comprovar isso, que está em dia quanto às suas dívidas, né, e tributos que devem ser repassados ao ente transferidor, deve estar cumprindo os limites constitucionais relativos a investimentos, educação, saúde, e também limites de pessoal e da dívida pública, e deve haver uma previsão no orçamento do ente que está recebendo, o beneficiário, de contrapartida. Ok? Aí a LRF ela traz uma disposição importante, que eu já vi cair em prova essa exceção. Sabe, essas exceções, eu falo que são notinhas de rodapé da lei, né? Falo brincando que a lei não tem nota de rodapé, mas sabe aqueles parágrafos ali, normalmente no final do artigo, né, que a gente quase nunca lê? Já vi isso aí cair em prova, por isso que eu estou destacando. Ó. Para fins de aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. O que é isso? Se o dinheiro estiver sendo transferido para ações nessas três áreas, educação, saúde e assistência social,
não há necessidade de cumprir todos esses requisitos. É isso que está falando, ok? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o município está devendo recursos para o Estado. Sei lá, uma dívida que ele fez, ele não pagou ainda para o Estado. E aí o município está negociando a transferência de recursos para ser aplicados na área da educação, uma transferência voluntária. O Estado pode fazer? Pode, porque é na área da educação, e entra nas exceções. Porque senão não poderia, tá certo? Porque o município está devendo para o Estado, não poderia fazer transferência voluntária. Mas aí sai da regra geral e entra nessa exceção aí que está negritado aí para você. Então aí poderá ser realizada essa transferência, ok? Isso sobre, então, nós falamos aí sobre as transferências voluntárias. É importante você guardar essa parte da LRF, está caindo cada vez mais aí em provas. Aí nós temos a destinação, algumas disposições da LRF, sobre a destinação de recursos para o setor privado. É importante, claro, que isso seja bem regulamentado, né? Porque transferência de recursos públicos para o setor privado tem que ser feita com todo cuidado para evitar, é claro, que alguém se enriqueça às custas do erário público. Né? Alguém se enriqueça à custa de contribuições de toda a sociedade. Então a LRF ela vai trazer uma série de disposições que devem ser observadas. Acompanhe comigo. Ó. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece que a destinação de recursos para, direto e indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Então, olha só, já começa colocando aí 3 condições para a transferência de recursos públicos, ou para pessoas físicas, ou para cobrir déficit de pessoas jurídicas. Quais são as 3 condições? Está lá. Primeiro, tem que ser autorizado por lei específica essa transferência. Lei específica, você já sabe, é aquela lei que só trata de determinado assunto. Primeira condição. Segunda condição, tem que ser autorizado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que haver essa autorização lá no ente que está transferindo. E terceiro, tem que haver previsão no orçamento daquele ano, tá? Essas 3 condições aí que devem ser observadas para repasse de recursos públicos para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, privadas, né? Aí tá lá, ó. Não só, olha só o que diz a próxima observação aí, tirando também do que diz a LRF. Essa exigência aplica-se, inclusive, a toda administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Então essa exigência aí, de haver lei específica, ter previsão na LDO e estar previsto na LOA, vai se aplicar a transferências feitas inclusive da administração indireta, como autarquias, fundações públicas e também entidades de empresas estatais, certo? Como sociedade de economia mista e empresas públicas. Só abre uma exceção aí, no caso de instituições de transferência para instituições financeiras públicas, né? Como o BNDES, por exemplo, e o Banco Central. Continuando. Considera-se também como destinação de recursos ao setor privado a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Olha só, tudo isso daí também tem que obedecer às condições que nós vimos. Previsão em lei específica, previsão na LDO e previsão na LOA, tá? Então, por exemplo, o ente público vai fazer um empréstimo para uma entidade privada. Tem que estar previsto, tem que preencher essas 3 condições. Não, o ente público ele vai refinanciar a dívida daquela entidade privada. Também tem que obedecer isso. Não, o ente público ele vai colocar recursos numa entidade privada para aumentar o seu capital. Também tem que observar tudo isso, certo? Não é só o repasse de dinheiro a fundo perdido, mas esses aí também. O que mais? Na concessão de crédito por ente da federação, a pessoa física ou jurídica, na concessão de crédito por ente da federação, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não podem ser inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Na verdade, é uma regra bastante saudável e faz todo sentido. O que acontece? Você tem um ente da federação, por exemplo, a União, repassando recursos para uma entidade que ela não controla, uma entidade privada. Tá?
A União, ao fazer esse empréstimo, além de estar previsto em lei específica, além de estar na LDO e na LOA, também tem que cobrar uma taxa de juros que não pode ser inferior à captação no mercado. Por quê? Porque senão a União estaria subsidiando, concorda? A União empresta para a empresa a 2% ao ano, mas para a União aquele dinheiro tem um custo de 6% ao ano. Então, quer dizer, você está pegando dinheiro público e ajudando a empresa privada. Isso daí, em princípio, não pode ser feito. Eu tenho que cobrar pelo menos a taxa de juros de mercado, a taxa de juros que a União vai ser cobrada para receber aquele valor, para ter aquele valor. Tá? Só que pode haver exceções? Pode, por isso que ele fala, ó, no finalzinho, não pode ser inferiores aos definidos em lei qual o custo de captação. Então, se a lei autorizar, aí sim, em alguma situação excepcional, pode-se cobrar uma taxa de juros menor do que o custo de captação, tá? Mas isso tem que ser autorizado por lei. Se a lei autorizar, a União pode pegar o dinheiro a 6% e emprestar a 2%, né? Houve uma autorização legal. Se não, tem que ser pelo menos o valor que aquele dinheiro vai custar para ela, para evitar prejuízos aos cofres públicos e para evitar aí um subsídio indireto, né, feito a empresas privadas, porque vai ser bom para a empresa, mas vai ser ruim para a coletividade, uma vez que toda a sociedade vai estar bancando isso. Ok? Continuando. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Então vamos lá, vamos entender bem isso daí. O que acontece? Ninguém discute a importância dos bancos para todo o sistema econômico, o sistema financeiro do mundo todo, né? Eu sempre digo, a grande maioria do dinheiro, a grande maioria mesmo, né, sem medo de errar, mais de 99% do dinheiro que circula no mundo, ele circula por meio de instituições financeiras. Eu sempre falo, a gente vê isso na nossa vida. Quanto do seu salário que passa pela sua carteira? Normalmente muito pouco, porque ou você gasta pagando cartão de crédito, ou pagando boleto, ou fazendo transferência, ou que sobrar você guarda e ele fica no banco, não é isso? Então muito pouco passa de fato pela nossa carteira. Agora imagine as grandes movimentações financeiras feitas por grandes empresas ou governos. Aí realmente é que são utilizadas as instituições financeiras. Não sei que seja algo proibido, né? Que nem cena de filme, o cara chega lá com a maleta de dinheiro para corromper o agente público. Mas o que acontece? Isso, as transferências formais, elas são praticamente todas feitas por meio de instituições financeiras. Então é importantíssimo que as instituições financeiras elas sejam saudáveis, né? Eu sempre falo, às vezes a gente se revolta com os lucros que os bancos têm, mas acredite em mim, vai ficar muito mais tranquilo com o seu banco tendo lucro do que com o seu banco tendo prejuízo, né? Porque se tiver prejuízo, ele pode vir na situação de falência e todo aquele seu dinheirinho que você colocou lá no banco, você não vê-lo. Então é importante que os governos eles zelem pela saúde financeira das instituições financeiras. E às vezes pode acontecer do governo ter que socorrer um banco, pode, né? É o que aconteceu, por exemplo, em 2008. Lembra que primeiro o governo americano deixou quebrar aquele Lehman Brothers e aí iniciou uma crise de confiança em todo o sistema bancário, primeiro americano e depois mundial, e aí o governo americano começou a socorrer outros bancos para evitar que eles quebrassem também. Aqui no Brasil também já foi feito muito isso com bancos para eles não quebrarem. Olha, isso pode até ser feito, mas aí, ó, voltando lá, tem que ser mediante lei específica, tá? Tem que sair uma lei autorizando isso. Porque senão você estimula, vamos dizer assim, a irresponsabilidade bancária, né? Você estimula que o banco seja mal administrado, ganhe muito dinheiro durante um período, distribua muito desses lucros, e aí quebra e aí vai lá o governo e socorre. Algumas vezes isso pode ser até necessário, como eu disse, para evitar um mal maior, para evitar que a economia toda sofra. Mas isso tem que ser autorizado mediante lei específica. De vez em quando a gente ouve falar de algumas, né, as ideias aí de financiamento, de auxiliar bancos que estão em dificuldade, costuma sair na mídia, é bastante polêmico, mas se for autorizado por lei específica, não há problema, senão não pode ser feito. Ok? O que mais? Ó? A prevenção de insolvência e outros riscos deverá ficar a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do sistema financeiro nacional na forma da lei. Então, você sabe que é muito, não digo perigoso, né? É o que deve ser evitado. Deve ser evitada a quebra de instituições financeiras. Ok. Então, o que a lei de responsabilidade fiscal está dizendo? Olha, se um banco tiver dificuldades,
via de regra, ele não deve ser socorrido com recursos públicos. Ele deve ser socorrido como, se for o caso? Por meio de fundos que devam ser criados pelos próprios bancos, pelas próprias instituições do sistema financeiro nacional. Tá? Então, a ideia, o que é? Que os bancos eles contribuam para esses fundos, isso existe atualmente, então o banco ele é obrigado a contribuir para esse fundo, e aí se houver uma situação ali de insolvência, esse fundo pode ser usado para socorrer esse banco, se for o caso. É claro que isso não exime, né, da investigação, de responsabilidade, de eventual responsabilidade aí criminal ou civil, pela má administração de recursos e por aí vai. Mas o fato é que, muitas vezes, né, para evitar o mal maior, você tem que socorrer essa instituição, e a ideia é que ela seja socorrida, então, com esses recursos de fundos, que são custeados, cujo dinheiro vai vir justamente das próprias instituições financeiras, né? E é o Banco Central, inclusive, que vai fiscalizar isso e algumas vezes vai estabelecer os percentuais, os valores que têm que ser colocados nesse fundo por cada banco. O que mais? Ó, a lei deixa claro que, apesar dessas restrições que nós vimos, não é proibida a concessão às instituições financeiras pelo Banco Central, faltou a palavrinha central, de operações de redesconto e de empréstimos de curto prazo, ou seja, inferior a 360 dias. Tá? Então, essas restrições todas não impedem o Banco Central de fazer operações de redesconto e conceder empréstimos aos bancos desde que o prazo seja até 360 dias. Aliás, o Banco Central tem um papel importante nisso. A gente costuma dizer que uma das funções do Banco Central é ser o banco dos bancos. É que às vezes, se o banco ele tem um problema de liquidez, por exemplo, ele vai lá e pode pegar dinheiro emprestado no Banco Central. Não há nenhum problema. A lei de responsabilidade fiscal permite isso. Tá? Através de operação de redesconto, quando o banco privado vai lá e desconta um título junto ao Banco Central, aí o Banco Central, normalmente, a empresa vai lá e desconta no banco, o banco pode ir lá e descontar, pedir esse adiantamento lá para o Banco Central. Exemplo, você tem lá uma duplicata na sua empresa, você é um empresário, você tem uma duplicata que você vai receber daqui 90 dias. Só que você está com pressa para receber, então você vai lá no banco e pede para o banco adiantar. Isso é um desconto de duplicata. Tá? Aí o banco vai pegar aquela duplicata, vai te pagar um valor menos os juros e vai esperar o prazo para cobrar o seu cliente. Se o banco também tiver com pressa, ele vai lá e desconta, redesconta isso para o Banco Central. O Banco Central adianta para o banco, menos os juros, e no prazo certo lá o Banco Central recebe. Certo? Isso é uma operação de redesconto. O Banco Central pode fazer com as instituições financeiras sem problemas. E também ele pode conceder empréstimos desde que o prazo para pagamento seja inferior a 360 dias. Podemos guardar aí prazo de 1 ano. Tá? Se for maior do que isso, se o Banco Central está pensando em fornecer empréstimos para os bancos por um prazo maior que 360 dias, só por meio de lei específica. Tá? Porque entra naquela regra geral, tem que ter lei específica, autorização para que seja feito esse empréstimo para a instituição bancária. Certo? Então veja que o que a lei de responsabilidade fiscal fala não é nada absurdo. São disposições importantes para garantir tanto a saúde do sistema financeiro, como também garantir que esses bancos, né, sejam bem administrados, evitando aí que os bancos abusem aí dessa, vamos dizer, entre aspas, generosidade do governo, né, essa preocupação do governo em evitar que esses bancos venham a quebrar. Tá? Olha só, nesse bloco nós falamos então sobre transferências voluntárias, vimos as principais disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre isso, tem aí o seu material também para você dar uma lida, e nós falamos sobre destinação de recursos para o setor privado. Vimos quando isso pode ser feito, vimos também as condições que devem ser obedecidas, lembrando que isso vale tanto para a União, como para os estados, como para os municípios, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente já viu isso lá no início do assunto, ela aplica-se às 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Ok? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais aí sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, um assunto importante para a sua prova. Vamos ficando por aqui, bons estudos e até a próxima!